Boa noite, gente. Dando continuidade ao que é o conteúdo da disciplina Fundamentos de Ciências Sociais. Hoje a gente vai conhecer uma outra ciência que compõe essa tríade das ciências sociais, a sociologia, faltando apenas a ciência política, que é o material da próxima aula. Então, nessa aula eu não vou me ater a alguns aspectos que a gente já discutiu, que envolvem o surgimento das ciências sociais, mas vou me deter a alguns aspectos que são trabalhados no livro do Guida em Sociologia, complementado também por outras leituras e outros materiais que já estão acumulados aí no decorrer da disciplina. A primeira coisa que eu queria conversar com vocês hoje na aula é a respeito da importância da imaginação sociológica para a formação profissional de vocês. E pensando assim, de forma mais abrangente, não só para a formação profissional, mas em termos de encarar e desempenhar o papel de vocês na vida social, né? A imaginação sociológica, talvez sendo assim bem pés no chão, é talvez a habilidade mais elementar que eu espero que vocês venham a desenvolver ao longo desse componente. É uma das competências e habilidades que eu espero muitíssimo, fortemente, que vocês entendam e se apropriem dela no decorrer da formação de vocês, não necessariamente se limitando a uma mera etapa para a formação nessa disciplina, mas como uma formação pessoal e profissional de vocês. Bem, a gente já tem mais ou menos uma clareza de que as ciências sociais ela lida com processos de desnaturalização, né, de compreender o mundo social a partir de processos de desnaturalização. E para fazer isso, muitas vezes a gente tem que problematizar aquilo que as pessoas têm como verdade, como belo, como bom, como inevitável, como fatalidade. Porque todos esses processos, que aparentemente são naturais, são dados para essas pessoas e para nós mesmos, eles são fortemente influenciados por forças históricas e processos sociais, processos culturais, processos políticos. Então, a maior parte dos fenômenos que nós tendemos a enxergar como ou que se socialmente tem como naturais, né? Por exemplo, a desigualdade tem, tem a ver com processos históricos que dão um sentido e explicam para nós como é que nós chegamos à situação que nós estamos atualmente. Mesmo valores estéticos como padrões de beleza, determinadas óticas sobre a vestimenta, as roupas que nós usamos, até mesmo os times de futebol, como é o caso dessa roupa que eu estou vestindo aqui, ou as bebidas e o tipo de alimentação que a gente faz, ela é compreendida a partir desses processos históricos. Não tem nada de natural nisso. São forças históricas e forças sociais que permitem a gente explicar. E o que é então a imaginação sociológica? É a capacidade de a gente enxergar além dessas limitações, né? Além dessa visão reduzida sobre esse senso comum da gente que acaba naturalizando todos esses processos e deixando passar despercebido a fundamentação social, né, de tudo, de todo mundo e todas as nossas escolhas, de todos os processos e estruturas sociais em que a gente está inserido. Então, de outra maneira, é a capacidade de você relacionar o indivíduo, o nível individual, com processos sociais mais amplos. Uma vez eu dei um exemplo muito engraçado em sala de aula, que eu gosto muito de andar de moto, né? Eu tinha uma moto que eu comprei na graduação e até hoje eu tenho essa moto ainda. E antes de eu comprar um carro, eu voltava da universidade nessa moto, né? Uma Titanzinha 2012. E eu vinha, voltando da universidade, aqui na rua Humberto Bezerra, voltando aqui, moro aqui próximo ao aeroporto. Quando eu ia passando, um rapaz abriu uma porta de uma caminhonete e por questões assim de pouca reação, né, uma forte reação na pilotagem da moto, eu impedi o meu choque com a porta do carro, né? Se eu tivesse me chocado, fatalmente eu teria morrido. E, bom, Edu, o que é que tu tá contando nessa história? Porque esse exemplo
ele evoca uma conexão entre o indivíduo com estruturas sociais. O indivíduo era eu, que estava pilotando a moto, e o indivíduo era o cara que estava abrindo a porta do carro dele. E qual era a estrutura social, Wendel? As densas estruturas de acidentes no trânsito na sociedade brasileira. Por conta de vias mal pavimentadas, mal sinalizadas, falta de educação no trânsito, né? Falta de políticas públicas, né, de fiscalização sobre o cumprimento das regras da lei de trânsito. Então, a gente tem no Brasil números aí de acidentes de trânsito que criam grandes impactos nas políticas de saúde pública e também tem forte impacto nas estatísticas de morte resultado de acidentes no trânsito, né? Então, pensar sociologicamente significa compreender como é que esse indivíduo Wendel ia se encontrar com essas estruturas sociais que envolvem os acidentes de trânsito na sociedade brasileira, bem como as políticas públicas que isso recorta, enfim, uma série de situações. Então percebam, pensar sociologicamente significa desnaturalizar esse processo, né? Morreu a fatalidade, infelizmente, conheço muita gente que morreu por acidente de trânsito, mas é preciso colocar isso em perspectiva e analisar isso à luz de processos sociais que recortam e constroem essa realidade, né? Que envolvem processos culturais, fenômenos políticos, envolvem leis, padrões de se relacionar com as normas sociais que recortam o trânsito e com essas estruturas, né, que envolvem a violência no trânsito na nossa sociedade. Então perceba que isso é um exercício de imaginação sociológica. Problematizar esse acidente de trânsito que quase acontecia comigo é um exercício de imaginação sociológica. E trago aqui uma passagem do texto, né, que justamente nesse jogo de análise, a gente precisa analisar as relações que a sociedade faz conosco e o que nós fazemos com nós próprios e com a sociedade. Essa relação indivíduo-sociedade pensada no sentido de construir interpretações e análises sobre a realidade social. E tem um conceito que é muito interessante, muito importante, e vocês vão conectar isso com uma série de outros processos aí ao longo do curso, que é o de estrutura social. Aparentemente, o contexto social em que a gente está inserido, às vezes é tido como um conjunto de coisas aleatórias que vão acontecendo e se somando e gerando um amontoado de coisas. Mas quando a gente se detém a análise sociológica dessas estruturas, a gente percebe que, na verdade, a maior parte desses fenômenos eles estão estruturados e obedecem a algumas regularidades e alguns padrões, né? Aproveitando esse mesmo exemplo da questão da violência no trânsito, esse é um processo cumulativo aí de muitos anos que envolvem um certo de desatenção e iniciativas, né? Boas iniciativas também, como a lei seca, que tentam construir formas de intervir nessa grave crise social que envolvem os acidentes de trânsito na sociedade brasileira. Mas quando você pega, por exemplo, a taxa de obituários e você vai ver nos últimos 20 anos quem são as pessoas que mais têm morrido, né, por exemplo, você vai identificar alguns perfis nos últimos 20 anos, né, que são jovens de 15 a 29 anos, pretos e pardos, tem esse perfil racial, e que geralmente tem baixa escolaridade, né? Então tem já, a partir desse retrato dos anuários, que vocês podem conferir em fontes como o IPEA, que publica anualmente o Atlas da Violência, a gente vai enxergando nos últimos 20 anos que isso tem se repetido sistematicamente e não tem nada de aleatório. Na verdade, tem a ver com padrões de desigualdade social, de desigualdade racial na sociedade brasileira, que acabam incidindo o fato de esses jovens se evadirem muito cedo da escolaridade formal, não terminando o ensino fundamental muitas vezes, e muitos deles acabam se envolvendo no mundo do crime e perdem a sua vida precocemente aí nesse recorte geracional aí dos 15 aos 29 anos. A mesma coisa poderia ser observada com relação às taxas de divórcio, de inadimplência. Elas obedecem a alguns padrões que estão inscritos nas estruturas da nossa sociedade. Então, é tarefa dessa imaginação sociológica pensar como é que se dá essa relação entre os indivíduos e essas estruturas sociais, sendo que
não há uma relação de determinação, né, mas de interdependência entre essas duas escalas, que é a escala individual e a segunda escala, que é a escala social, que aí vai para o nível micro, macro e meso, como o texto traz, né? Então, por que estudar então a sociologia? O livro do Giddens, ele traz 3 boas razões para nós estudarmos a sociologia. A primeira delas é ter a clareza sobre a diversidade cultural. É um tema que a gente já tinha conversado sobre a aula de antropologia, mas me parece que é fundamental esse senso de saber entender, compreender o mundo a partir de outros pontos de vista que não o nosso, que muitas vezes naturaliza questões, né? Até por aquele conceito que a gente já trabalhou, que é o de etnocentrismo. A gente tende a adotar as nossas regras, os nossos valores como a régua do mundo social e de outros grupos, né, que têm uma visão diferente da gente. E profissionalmente eu diria que é fundamental vocês, como futuros gestores públicos, gestores sociais, que atuando na esfera governamental, na esfera privada, na esfera do setor social, né, terceiro setor, vocês precisam levar em consideração como é que as pessoas veem os seus problemas, né? Tem até uma passagem no texto que é muito interessante, que é que os profissionais que não se apoiam numa consciência informada dos modos de vida das pessoas, né, que eles atuam como profissionais, têm poucas hipóteses de sucesso. Então, se você vai lá fazer uma política pública para uma comunidade, vocês não conseguem enxergar naquela comunidade como elas enxergam os seus problemas e você vai pensar que vai chegar lá com a solução, né, você vai provavelmente falhar, né, ou gerar um efeito imprevisto aí para aquela solução padronizada que você tinha encontrado antes de conhecer a realidade, antes de conhecer o ponto de vista dessas pessoas. Então é uma questão central entender como é que as pessoas concebem os seus problemas. E um outro ponto conectado que é que geralmente a sociologia, o saber da sociologia é muito utilizado no sentido de, por adentrar essas compreensões, esses significados de como os indivíduos agem, é muito utilizado para fazer uma avaliação da eficácia e eficiência de políticas públicas. Muitas vezes, uma política, né, eu já dei o exemplo sobre a cozinha comunitária, o texto traz sobre conjuntos habitacionais, mas a gente podia falar sobre uma série de outros processos, políticas de revitalização, de construção de praças. Então, muitas vezes, se você não tem uma clareza sobre como é que as pessoas vão lidar e as expectativas que elas têm em relação àquela política, como elas já se comportam, muitas vezes a política se constrói uma praça que não vai ser utilizada porque ela não tem valores, não trazem para aquela população o que eles esperavam utilizar de um equipamento público. Então, às vezes, essas vocações aí, elas não são interpretadas e isso gera um processo de depreciação, inclusive, do patrimônio, né? Então, tudo isso tem que ser muito ponderado na hora de fazer uma análise da política pública à luz da sociologia. Acho que o texto traz um exemplo de uma política habitacional que não deu muito certo, porque embora após a Segunda Guerra Mundial muitas pessoas estavam prejudicadas por não terem habitação, né? Foram construídos locais em que essas pessoas iriam ser alojadas, mas elas não tiveram uma adesão simbólica e se sentiam muito solidárias e acabaram se evadindo do local, né? Tem também aqui no nosso estado aqui do Ceará o município de Nova Jaguaribara, que foi uma cidade projetada a partir da construção de uma represa, né, lá no Castanhão, e aí a comunidade ela foi destruída por conta da construção da represa e foi construído um novo lugar em que aquelas pessoas iriam morar, e ocorre que essa cidade se transformou em uma cidade fantasma, né? Porque a moradia ela não envolve só o lugar físico, envolve a identidade, o território, o pertencimento. Tem um filme muito bom que eu recomendo que vocês vejam, talvez a maior parte de vocês conheçam, que é Narradores de Javé, que resgata um pouco, remonta um pouco uma série de reflexões sobre isso, né? Sobre a construção de barragem que afeta uma comunidade e como é que esses moradores se veem diante desse dilema. Por fim,
Um terceiro aspecto que o texto traz é a autoconscientização, que não é uma coisa terapêutica, né? Porque a psicologia faz isso muito melhor do que a sociologia, mas na sociologia, por nós desnaturalizarmos esses processos e termos uma visão mais clara ou uma tentativa de desnaturalizar ativamente esses processos de dominação, de exploração, de como nós mesmos estamos inseridos nessas tramas sociais, o sociólogo, né, o cientista social que se apoia nessa imaginação sociológica, ele acaba tendo maior capacidade de reflexividade e de ação, né, de tomada de decisão, que é uma palavra muito cara aos gestores públicos, né? Então, a imaginação sociológica é um elemento que ajuda na tomada de decisão. Então, essas seriam as três questões que o Três traz e por que estudar sociologia. Eu trouxe aqui algumas questões fundamentais do pensamento sociológico, que vocês vão perpassar o curso, mas também a gente vai voltar a elas de alguma forma durante a formação de vocês, que são três questões fundamentais para a produção de conhecimento nas ciências sociais e na sociologia de uma maneira mais específica, que está atrelada a essas três perguntas, né? Como a sociedade se mantém, que é o que a gente chama na sociologia de ordem social. Estruturas sociais, ordem social, essa ideia de ordenamento, de organização, e está associada a essa pergunta, né? Como é que a sociedade se mantém? Com tantos conflitos, tantos interesses divergentes, com tantas diferenças, com tanta desigualdade, como é que a gente continua vivendo em sociedade e não se entra numa barbárie, numa guerra civil, numa situação de conflito generalizado? A segunda, como e por que ocorrem as transformações na sociedade? Por que o mundo que nós vivemos hoje não é igual ao mundo que nossos pais viveram, que não era o mundo que os nossos avós viveram, provavelmente? Que passa por uma série de transformações econômicas, políticas, culturais, sociais. Basta pensar que os nossos pais, né, e os nossos avós viveram um período de ditadura civil-militar. E eu, por exemplo, nasci na década de 90 e já nasci num regime político democrático, né? Muitos de vocês também nasceram já numa sociedade que tem instituições políticas democráticas, diferente da sociedade que nossos pais viveram. Então, como é que ocorrem, por que ocorrem essas transformações na sociedade? Qual é o impacto disso para os indivíduos e a sociedade? E por fim, a terceira questão é o que é que leva as pessoas a agirem no mundo social, que é essa questão da ação, né? Que é uma outra categoria fundamental para a sociologia. Então, essas três categorias, ação, mudança e ordem social, elas aparecem nos dois, digamos assim, momentos que recortam a temporalidade da produção de conhecimento na sociologia, que um é a sociologia que foi produzida até 1930, cujo extrato é considerado sociologia clássica, né? Geralmente associado ao pensamento de autores como Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber, e a sociologia que é produzida após 1930, que já entra aí como um recorte da sociologia contemporânea, que ainda se apoia muito nessas fontes dessa sociologia que foi elaborada no contexto daquelas transformações que nós discutimos das ciências sociais, e resgatando aqueles elementos, né? O Estado Nacional, a economia de mercado, a ciência e tecnologia, a cultura do individualismo, como forças que geraram essas transformações, forças e processos que geraram essas transformações e que ainda conectam esse passado das transformações da modernidade com esse mundo contemporâneo que nós vivemos hoje. Então, essa tríade, né, de autores, o Max Weber, o Emile Durkheim e o Karl Marx, eles são importantes porque eles trouxeram questões para aquela época que continuam, de alguma maneira, dialogando com a nossa realidade no mundo contemporâneo, e é por isso que eles são ensinados nas ciências sociais. Mas cada um deles, a gente vai perceber ao longo do curso, que a gente vai ter a oportunidade de se debruçar por mais teorias e conceitos que esses autores trabalham, né? Por mais essas categorias que eles trazem ainda são úteis para a gente compreender o mundo que nós vivemos atualmente e influenciaram decisivamente as produções sociológicas contemporâneas, né? Que é esse novo ciclo que acontece após 1930. Então a sociologia, ela basicamente
tenta se questionar qual é a melhor maneira de estudar as relações sociais, as relações humanas. E segundo, uma vez que nós estudamos e que produzimos dados sobre essas relações humanas, qual é a melhor forma de interpretar os resultados dessas pesquisas? Então, geralmente se equilibra a medida teórica com a medida empírica, né, que seriam a parte de formação teórica, de leitura, de teoria, conceito, temas, modelos de análise, com dados empíricos produzidos a partir de pesquisas concretas. Agora a gente vai falar um pouco, bem brevemente, porque o texto também faz isso, né, passa brevemente, e é impossível falar sobre o surgimento da sociologia sem falar desses 3 autores. Vocês já devem até conhecer do ensino médio. O que vai diferir é o modo como a gente vai aplicar o uso dessas teorias para a formação de vocês e para também aprender em outra escala, agora no novo nível, a sociologia no ensino superior, né? Que é diferente do que a que vocês veem no ensino médio, claro, em termos de profundidade, em termos de apropriação. Então, o Emile Durkheim foi um pensador central assim na institucionalização da sociologia como ciência na universidade, como saber. Inclusive, o fato de os cursos terem hoje disciplina de sociologia no ensino superior, em grande parte tem a ver com a atuação do Durkheim na sociologia francesa, né, que é um dos modelos de referência da universidade brasileira, a universidade francesa, europeia, né. Então, para o Emile Durkheim, a sociologia era o estudo dos fatos sociais. O que é que são fatos sociais, Wendel? Tem essa definição do texto. São formas de agir, de pensar e de sentir que são exteriores aos indivíduos, que não necessariamente dependem das percepções individuais dos indivíduos e que se exercem por meio de um poder coercitivo. Considere, por exemplo, a própria linguagem que nós estamos usando aqui para se comunicar. Nenhum de nós escolheu o idioma que nós falaríamos ou a sociedade que a gente queria nascer e o idioma que nós queríamos falar, né? Então, essa ideia da linguagem ser exterior e anterior, ela caracteriza muito bem essa dimensão do fato social. Poderia usar também o exemplo da moeda. Hoje a moeda corrente no Brasil é o real. Nós não escolhemos a moeda que a gente usa para fazer as nossas transações econômicas. Então, essa questão econômica, a questão da linguagem poderiam ser considerados fatos sociais. Mas como assim um poder coercitivo? Imagine que você quer comprar um computador e você não vai, você vai fazer o seu dinheiro desenhado numa folha de papel ofício. E vai dizer, eu queria aqui, nessa minha cédula aqui que eu criei tem R$1.000, eu queria comprar um computador. Você vai poder comprar? Não, você não vai poder comprar, em virtude da moeda ser institucionalizada, ser exterior e reconhecida independente da sua percepção individual. Então, essa capacidade de coerção provavelmente levaria você a ser internado num sanatório, né? Seria uma das formas de usar o poder coercitivo dos fatos sociais. E da linguagem, se eu começo a falar aqui em árabe, dar aula para vocês em árabe, provavelmente também eu ia ser interditado das minhas funções como professor, porque não estaria se empenhando o papel esperado enquanto docente do curso de administração pública no interior do Ceará, né? Falando em árabe, dando aula em árabe para os alunos. Não, então, para pensar essa dimensão coercitiva dos fatos sociais, é justamente esse aspecto que nos escapa, né? Caso a gente não cumpra as expectativas sobre os fatos sociais, provavelmente a gente vai sofrer algum tipo de coerção social. O Durkheim trabalha aqui, entre muitos conceitos que eu trouxe aqui, eu separei 2 coisas que o Durkheim traz no seu pensamento. Depois a gente vai se aprofundar mais nesse pensamento do Emile Durkheim, claro. Que é o conceito de solidariedade, que é o cimento que une os indivíduos, né, essa liga, os laços sociais que ligam os indivíduos. E ele vai dizer que essas relações de solidariedade, que é o conceito utilizado para abordar esses laços sociais entre os indivíduos, é o que explica a sociedade se manter, né? Embora exista uma série de conflitos, uma série de diferenças, uma série de aspectos que levam a conflitualidades na sociedade. Então, Durkheim diz que é por meio dessa solidariedade que a sociedade se torna possível. Isso tem a ver com o fato dos indivíduos pertencerem a determinados grupos sociais que se apoiam em um conjunto de valores e costumes que são compartilhados entre os indivíduos. A linguagem, a moeda, a religião,
e o Durkheim dá uma série de exemplos. Mas talvez a contribuição mais curiosa do pensamento do Durkheim é que nos achados dele de pesquisa, ele fez uma proposta muito ousada para a época, que foi de interpretar o suicídio como um fato social. Ainda no senso comum se pensa que o suicídio é um fenômeno que possui causas apenas psiquiátricas, de ordem psicológica e individual. Mas o que o Durkheim percebeu, vendo os anuários de suicídio e comparando isso com determinados elementos sociais externos, é que existiam fatores sociais que influenciam a taxa de suicídio quando você considera a escala temporal mais duradoura e utiliza variáveis como a religião, as proibições ou permissões legais, por exemplo, para o divórcio, a ocorrência de guerras, a ocorrência de crises econômicas e de desemprego, que são fatores externos, fatores sociais, que criavam influência, né, nos indicadores de suicídio. E ele traz uma série de conceitos, né, de tipologias de suicídio, por exemplo, suicídio egoísta, o suicídio anômico, o suicídio altruísta, que são explicados a partir dessas regularidades observadas, né, nos anuários, comparadas com esses fatores sociais, e explicadas, o suicídio é explicado pelo modo como os processos de integração e desintegração do indivíduo à sociedade, né, a vinculação do indivíduo à sociedade, ou a regulação social que acontece por meio dessas práticas dos indivíduos especialmente. Não vou adentrar muito nesse conteúdo, porque é questão aí para a gente continuar discutindo ao longo da disciplina. Como eu falei, essa é uma aproximação inicial, mas quem tiver curiosidade também eu posso indicar, indico já aqui, um livro que se chama O Suicídio, do Emile Durkheim, em que ele traz essa abordagem dele muito interessante sobre esse fenômeno, explicando ele socialmente. O segundo autor que a gente vai conversar um pouco hoje, que tem a ver com o surgimento da sociologia, é o Karl Marx, né, que era um filósofo que teve influência da filosofia alemã, da economia política inglesa e das teorias do socialismo utópico francês, né, que se popularizaram muito na Europa ali no século XVIII, século XIX. E o Karl Marx, ele, diferente do Durkheim, né, ele tem uma forte ênfase na sociedade como uma sociedade conflituosa, uma sociedade marcada por diferenças entre as pessoas, por desigualdades entre as classes sociais, que é nesses conflitos, nessas disputas, nesses interesses díspares que envolvem a sociedade e as suas divisões internas por meio das classes sociais, que se encontra uma resposta para pensar por que a sociedade se transforma. Então veja, o Durkheim está muito mais preocupado em entender como a sociedade se mantém, e o Marx já vai voltar sua atenção para entender como é que a sociedade se transforma. E o objeto dele por excelência é as transformações que aconteceram no contexto do capitalismo, né? Ele se prende muito a essa dimensão da explicação dos conflitos a partir dessa dimensão material e do impacto das estruturas econômicas e dos conflitos mediados por essas estruturas econômicas nos processos de ruptura e mudança social. Então, Durkheim, o Marx, né? Karl Marx, ele vai analisar muito essas transformações da sociedade capitalista, que a partir dessas transformações no modo de produção econômica, constituindo essa nova sociedade voltada para a produção de bens e serviços distribuídos e consumidos por uma massa, né, até com tendências de globalização, que era uma coisa que ele já visualizava lá na análise do capitalismo que ele fazia no século XVIII, século XIX, de pensar esses conflitos e como é que essa sociedade se organizava, né? E ele traz na sua interpretação que há uma contradição e um conflito muito forte entre duas categorias, que é a de capital e de trabalho assalariado. Capital, capitalista, né, no trabalho assalariado, na sociedade capitalista, que há uma minoria de pessoas que possuem os ativos, né, econômicos, incluindo dinheiro, máquinas, propriedades, que eram utilizados para esse sistema de produção, né?
E de outro lado tinha os despossuídos, que não tinham esses ativos, não possuíam capital, e a única coisa que eles tinham era a força de trabalho, que é a figura dos trabalhadores assalariados. Então os trabalhadores assalariados eles precisavam vender a sua mão de obra para os capitalistas, que envolvia uma minoria da população, né? Uma minoria da população detinha os meios de produção, detinham os recursos econômicos, detinham o capital, e a maioria se caracterizava como trabalhadores assalariados. E o Marx observava que havia uma relação de dominação entre essa minoria e em relação aos trabalhadores, e que essa era uma relação que, embora fosse de dependência, ou seja, os capitalistas dependiam dos trabalhadores e os trabalhadores dependiam dos capitalistas, havia um desequilíbrio, né? Então ele elaborou justamente esse conceito de classe social para interpretar como é que se dava essa desigualdade material e simbólica entre os indivíduos na sociedade capitalista e como é que nessa sociedade esses conflitos eles se tornavam cada vez mais dramáticos e poderiam produzir transformações nessa estrutura social de desigualdade. Esse desequilíbrio tinha a ver com a relação de exploração. Enquanto os trabalhadores não tinham muito controle sobre a situação deles de trabalho, até mesmo sobre jornada de trabalho, né? Nessa época que o Marx estava analisando o capitalismo, você tem a ideia, por exemplo, de que muitos trabalhadores trabalhavam 16 horas por dia, né? Na fábrica. Inclusive os filhos, né, dos trabalhadores ali com 10, 12 anos já estavam também já nessa sistemática de jornada de trabalho. Então, esse era o cenário lá que o Marx estava visualizando para fazer essas teorizações sobre essas desigualdades e como essas desigualdades produziam sofrimento, e esses sofrimentos produziam conflitos, e os conflitos poderiam ser um motor para essas transformações, né? Para essas transformações nessas estruturas sociais. Agora a gente vai falar um pouco sobre o Max Weber, que é o último, né, desses autores considerados clássicos da sociologia que a gente vai conhecer aqui. E o Weber, embora ele concordasse com Marx de que essa mudança social ela tinha uma relação muito próxima com as estruturas econômicas, com fatores econômicos, ele não perdeu de vista que as transformações sociais também precisavam de ideias e valores, né? E ele exemplificou isso, né, até no trabalho dele, inclusive para quem quiser se aprofundar também, que se chama Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que as transformações por meio das religiões protestantes, no significado que se dava ao trabalho, especialmente porque na Bíblia e na tradição católica mais tradicional, o trabalho era uma punição divina por conta da desobediência, né, de Adão e Eva no Éden. O trabalho era uma punição pelo pecado original. Na interpretação que acontece ali com o protestantismo na Europa, né, o trabalho passa a ser um símbolo da salvação, um símbolo associado a um valor que dignifica a experiência do protestante, né, aqui, e como um símbolo da própria salvação, né? Essas transformações nos padrões e no significado dado ao trabalho por essa ética protestante é muito explicada sobre como é que se deu o desenvolvimento do capitalismo ali na Europa, na interpretação do Max Weber. Então, essas transformações econômicas, elas são também acompanhadas de transformações nesses significados que orientam a ação dos indivíduos, né? E é por isso que o Weber ele foca muito mais a produção de conhecimento da sociologia na ação. Você vê, né? Aqui se complementa. O Weber se dedica muito a essa questão da ação dos indivíduos, o que é que motiva as ações dos indivíduos, qual o quadro de referências que os indivíduos utilizam para agir. O Marx muito pensando a mudança social, o Durkheim muito pensando a ordem social. Então, cada um desses autores enfatiza uma das dimensões da explicação dessa relação indivíduo-sociedade, embora todos eles tenham interpretações sobre os outros aspectos, né? O Marx também tem um aspecto sobre a ação,
o Marx também tem um aspecto sobre a ordem social. O Durkheim também tem um aspecto nas suas contribuições sobre a mudança social e sobre a ação. E o Weber também tem uma contribuição sobre a mudança social e sobre a ordem social. A questão é o enfoque, né, e o modo como eles analisam essas relações. Embora eles estivessem analisando o mesmo contexto, eles utilizaram categorias de reflexão e de método de produção nas ciências sociais que produziram interpretações diferentes, né, e teorias diferentes para compreender essa relação indivíduo-sociedade. O que seria a ação social segundo Weber? Seria a ação socialmente orientada quando o indivíduo age considerando outro indivíduo. Por exemplo, eu estou aqui gravando uma aula considerando que os meus alunos vão utilizar essa minha aula para a produção dos materiais e das atividades que a gente acordou para a disciplina. Então, gravar uma aula para os alunos verem é uma ação socialmente orientada, né? Vestir uma roupa também é uma ação socialmente orientada. Então, Max Weber diz que a sociologia deveria se concentrar em compreender essas ações socialmente orientadas em seu curso e em seus efeitos. E ele não acreditava, como o Durkheim, de que existiam estruturas sociais independentes dos indivíduos, mas que, na verdade, essas estruturas sociais elas eram formadas por uma complexa rede de ações reciprocamente orientadas entre os indivíduos. Então, o foco do Max Weber na sociologia são as ações sociais dos indivíduos. E uma das coisas que ele analisava naquela época é que com o capitalismo havia uma forte tendência à racionalização da vida, né? Que era uma espécie de vinculação das esferas sociais atreladas à capacidade de cálculo e previsibilidade, né? Ele previu que tanto a estrutura econômica quanto a estrutura do Estado estavam sendo fortemente afetadas por esses processos e que isso seria também uma tendência para outras esferas como a religião, a cultura, enfim. E aí, esse é um aspecto depois que a gente vai aprofundar conforme a gente conheça melhor esse autor. Por fim, falando mais um pouco da sociologia, a sociologia, a teoria social que ocorre posteriormente ali a 1930, a gente tem algumas correntes, né, que o livro traz, entre outras, né, existem outras correntes também na sociologia, mas só para enfatizar aqui que esses conceitos e essas tradições clássicas, elas são utilizadas como um aspecto da formação teórica nas ciências sociais, porque ela justamente cria essa sensibilidade do nosso olhar para entender os processos sociais, para entender as relações sociais, para entender os processos de ordem social, as mudanças sociais e as ações dos indivíduos. Então essa parte da formação teórica ela serve justamente para capacitar o nosso olhar, a nossa capacidade de compreender e analisar os fenômenos sociais. E obviamente há na ciência, né, na ciência social, há uma acumulação de conhecimento que, com o avançar do tempo, vai se aperfeiçoando e criando novas divisões internas. E aqui o Giddens ele traz 4, que é o funcionalismo, as perspectivas do conflito, centradas no conflito, e traz outras 2 que são a de ação social, que são teorias centradas na ação social, e outras centradas no interacionismo simbólico. Falando aqui muito rapidamente, no funcionalismo se tem muito a visão de que a sociedade é formada por partes que estão relacionadas entre si e que a maior parte das pessoas compartilham os mesmos valores, é por isso que a sociedade funciona, né, usando inclusive a categoria que retrata essa corrente, e que essa tradição ela reforça muito fortemente esses processos de coesão social, mas acaba esquecendo um pouco dos fatores que produzem conflito e divisão. Também essa tradição tem muita ênfase nos processos que reproduzem essa ordem social e pouca atenção para a capacidade criativa dos indivíduos, né?
esse modo esse equilíbrio, aquele equilíbrio inicial que nós conversamos sobre essa relação indivíduo e sociedade, é como se no funcionalismo tivesse muito mais pesado para essa parte da sociedade e menos para a parte do indivíduo. E aí a gente traz a outra, também é uma visão que está muito atrelada a essa parte da sociedade, pouco ao indivíduo, mas que ele já tem uma atenção mais voltada para a questão do conflito e menos para a questão da coesão. Então, a ênfase aqui nessa tradição do conflito é nos conflitos e divisões que existem dentro da sociedade. E que essa corrente ela tende a ver a sociedade como uma relação entre grupos que lutam por seus próprios interesses, gerando uma série de conflitos e mudanças, né? Então é uma visão muito mais dinâmica da sociedade apoiada nesses conflitos que permanecem e se transformam, que se acirram ou que se diminuem, com base nos elementos lá que são analisados, no recorte que é analisado. E acaba se reproduzindo essas desigualdades, acabam se reproduzindo tanto do ponto de vista dos recursos, na divisão de recursos, né? De recursos materiais e simbólicos que esses indivíduos têm acesso, quanto também das próprias da desigual distribuição das relações de autoridade e poder também. Acabam esses grupos que são menos favorecidos em termos de recursos, eles acabam também tendo são excluídos dessas estruturas políticas do poder e da autoridade, segundo essa perspectiva do conflito. Então, a fraqueza de um é a força da outra e vice-versa, né? O funcionalismo ele tem uma fraqueza de não perceber os conflitos e a perspectiva do conflito tem essa fraqueza de não compreender as formas de coesão e de equilíbrio desses conflitos. E as outras duas, né, são perspectivas muito centradas na questão da ação, ambas, né, tanto a perspectiva da ação social como do interacionismo simbólico. Na verdade, essa da perspectiva da ação, ela está muito atrás daquele ponto de vista do Max Weber, né, de como é que a sociedade funciona como uma trama de indivíduos que agem de forma socialmente orientada, com base em diferentes motivações, e que é objeto da sociologia, da compreensão, da produção de conhecimento das ciências sociais, enxergar como é que se dá essa complexa teia de interações mutuamente orientadas, né, socialmente orientadas e reciprocamente também orientadas. Então, é muito centrado nessa questão da ação social, compreendida a partir dos seus significados e das motivações que os indivíduos consideram nas suas ações. E a última, né, dessas tradições é a tradição do interacionismo simbólico, que parte do pressuposto de que os seres humanos dependem de símbolos que são partilhados e fazem parte da sua interação, seja do ponto de vista da linguagem que a gente verbaliza, dos signos, né, que a gente utiliza, fone, né, que é uma palavra que designa um símbolo para retratar esse objeto, ou seja mesmo um gesto, né, uma articulação de mãos, uma piscada de olho, enfim, gestos não verbais que também acabam sendo entendidos como símbolos e são entendidos nas nossas formas de interação e de comunicação. Então a ênfase é nesse detalhe dessas interações interpessoais e no modo como essas interações têm a ver com as instituições. Eu, por exemplo, utilizei muito essa tradição para estudar as relações entre a polícia e a população. Eu fui entender essas dinâmicas da interação da polícia com a população para compreender quais eram os conflitos, as possibilidades que haviam, né, de construção de vínculos de confiança entre a polícia e a comunidade, considerando as contribuições dessa teoria. Isso para vocês não pensarem que essas teorias são inúteis, né? Elas são facilmente adaptadas a contextos práticos em que a gente vai analisar situações concretas e até mesmo a incidência de políticas públicas, como era o meu caso, analisando a questão das relações entre a polícia e a população. E essa teoria, por exemplo, ela tem o ponto fraco de se prender muito a essa questão dos detalhes, né, das interações, nessa dimensão muito micro, e perder como é que há estruturas e instituições que acabam criando um impacto e constrangendo essas ações individuais. Então vocês percebam que cada uma dessas tradições elas têm potenciais, tem um alcance e tem também um limite, tem uma fraqueza
E é por isso que a gente tem sempre que trabalhar elas de uma perspectiva relacional, no sentido de alargar a nossa capacidade de compreender os fenômenos sociais e não de criar uma focinheira, né? Um retrato assim muito delimitado e limitante para a nossa compreensão dos fenômenos sociais. O ideal é que a gente possa abranger e considerar todos esses cenários que envolvem as motivações de ação dos indivíduos, as possibilidades de transformação e a existência de conflitos, e também as estruturas que permitem a manutenção da sociedade e a coesão social. Então, com isso, a gente vai chegando aqui ao final da aula e vamos aqui também apresentar a nossa atividade da semana, que é fazer uma discussão a partir desse conceito de imaginação sociológica. E aí eu peço também que vocês já considerem aqui estar associando essa atividade com a atividade do artesanato intelectual, que vai ser a entrega da atividade da V2, da disciplina, né, que é essa análise de um fenômeno social. E vocês vão poder fazer individual ou até, no máximo, em trios, né? Então, pode ser individual, em dupla ou em trios, para a atividade final, certo? Para a V2. Mas eu peço que vocês já considerem já relacionar essa atividade com a análise que vocês vão fazer de um fenômeno social, né? Que é o produto da V2, que está associado às atividades práticas da disciplina. E basicamente o que vocês vão fazer, iniciar já aqui, é para discutir essa perspectiva da imaginação sociológica e os diálogos com a administração pública, que é a área de formação de vocês, a administração pública e a gestão social. E aí nessa atividade vocês vão destacar uma situação, objeto ou elemento do cotidiano de vocês e relacionar com outras estruturas sociais e as políticas públicas. Pode ser uma roupa, uma camisa, a sacola que vocês compram, a feira no supermercado. Enfim, vocês vão pegar um objeto ou relação ou situação do cotidiano de vocês. Pode ser um tema, uma violência contra a mulher, a relação da polícia com a população, as prisões. Vocês vão pegar um elemento do cotidiano de vocês e vão pensar como é que esse fenômeno se relaciona no nível individual e coletivo, como é que esses fenômenos e os processos que ele desencadeia envolvem o interesse coletivo da sociedade, como é que esse fenômeno ele comporta algum tipo de problema social, que pode ser um problema público mais ou menos grave, é uma questão que vai da criatividade de vocês, e como esse problema social, problema público se relaciona com as políticas públicas. E aí, sem preguiça, viu, gente? Tô reparando que nos fóruns a preguiça está imperando aí, e vocês estão podando aí a capacidade de vocês se apropriar dos materiais e desenvolverem essa habilidade de escrever. Eu estou bem atento, quero que vocês também fiquem bem atentos e alertas, porque essa capacidade, essas habilidades e competências que a gente vai trabalhar nessa disciplina, elas vão ser decisivas para o julgamento de quem vai aproveitar ou não esse componente aí para a continuidade da formação. Então, um abraço aí para todos, espero que tenham uma aula proveitosa e nos mantemos em contato. Na semana que vem, a segunda-feira é feriado, mas vai também ser lançado o livro sobre o vídeo, né, a videoaula sobre a ciência política. E após esse vídeo da ciência política, a gente vai ter um encontro síncrono interativo aí na semana seguinte. Então, fiquem bem, espero que tenha sido proveitosa a aula e que continuemos tendo um bom período letivo especial.